Nós da Comissão Eleitoral damos as boas-vindas a todos os presentes e nós gostaríamos de começar explicando as regras, para esse segundo debate. O primeiro debate organizado pela Comissão Eleitoral aconteceu na semana passada em São Bernardo do Campo e dando continuidade, e nos aproximando já da consulta à comunidade. Nós realizamos hoje, então, mais uma oportunidade de debater, com os candidatos que estão aqui presentes, a quem agradecemos, pela presença, o professor Carlos Kaminski, o professor Paulo Santana, o professor Dácio, o professor Wagner. Sejam bem-vindos, agradecemos a presença. As papeletas, que estavam aqui na mesa ou estão sendo distribuídas, algumas ainda na mesa, outras já foram distribuídas, elas servem para que vocês façam as perguntas. E o professor Gilberto, ele está, o professor Gilberto ali de pé, ele está recolhendo as perguntas. Então, quando entregar a ele, por favor, informem qual é a categoria. O Silas também está ajudando a recolher, é isso? Informem qual é a categoria, porque as perguntas são feitas por categorias, Então, fiquem à vontade para colocarem aqui nas urnas ou entregar ao professor Gilberto, ao Silas. Ok. Não haverá transmissão, pela Web TV, mas o debate será gravado e depois ele será disponibilizado a toda a comunidade. Somente serão aceitas perguntas que possam ser respondidas por ambas as chapas, tá certo? Não serão aceitas perguntas direcionadas para uma chapa. Questões repetidas serão descartadas pela comissão eleitoral. Ofensas não serão toleradas, tanto nas questões escritas, quanto na forma de manifestações. As perguntas com tal conteúdo ou palavras de baixo calão serão descartadas. Solicitamos que não sejam feitas manifestações exageradas para mantermos o bom nível do debate, o controle do tempo e do som. Em caso de ofensas entre os candidatos, a fala será interrompida pela mesa. Em função do sorteio que aconteceu no primeiro debate, na semana passada em São Bernardo, este debate de hoje, ele será iniciado pela chapa Carlos Kaminski e Paulo Santana. Cada chapa terá 15 minutos para se apresentar e apresentar as propostas resumidamente. E esse segundo debate ele está dividido em 3 blocos. O primeiro bloco é constituído de 3 perguntas de cada categoria. A resposta da primeira chapa, 3 minutos, a réplica de 2 minutos e a tréplica de 1 minuto. O segundo bloco ele é constituído por perguntas que foram enviadas por e-mail. Elas estão aqui com a Clarissa, já foram coletadas e serão sorteadas 3 perguntas, para serem feitas aos candidatos. O bloco 3, ele é constituído de 2 perguntas, onde uma chapa pergunta para outra. A comissão consultou as 2 chapas que entraram, eles aceitaram essa proposta pela comissão, então ficou decidido que o terceiro bloco, cada chapa tem direito a fazer 2 perguntas para a outra. E depois, para encerrar o debate, nós teremos as considerações finais, 10 minutos para cada chapa. Ok? Previsão do debate até 3h30. Então, queremos reforçar que é muito importante a participação de vocês, para fazerem as perguntas para os candidatos, porque não faz sentido, não há debate se não houver a participação da comunidade, nos interesses, e nas dúvidas que a comunidade tem. Então, nós reforçamos, incentivamos que vocês façam mesmo as perguntas, e a partir disso, nós teremos o debate acontecendo. Muito obrigado. Então, daremos início. Boa tarde a todas e todos. Esse é um importante momento da nossa comunidade.
Boa tarde aos candidatos, aos meus colegas de comissão também. Quem precisar, por favor, procure-os. Tá? É muito importante nesse momento que as perguntas sejam colocadas, cada uma nas suas categorias. Aqui nós estamos considerando também a 4ª categoria de terceirizados e terceirizadas e comunidade externa. Tá? Então, temos 4 UNAs, TAs, docentes, discentes, terceirizados e comunidade externa, tá certo? Então, quem precisar de papeleta tem aqui, caneta tem aqui e as urnas estão aqui. Essa primeira fase, quer dizer, o bloco 1 é onde se encerram as perguntas que podem ser feitas agora. Por isso, até só o bloco 1 que a gente pode fazer essas perguntas. A gente chama vocês para essa participação que é muito importante. Bom, que a gente tenha uma boa tarde de debates. Muito obrigada pela participação e presença de todos. Obrigada. Então, damos início à apresentação, né, de cada chapa, em até 15 minutos para se apresentarem. Boa tarde a todas as pessoas presentes aqui nesse debate. É um prazer estar aqui e poder discutir com vocês questões relacionadas com o futuro da UFABC. Gostaria de agradecer à Comissão Eleitoral por abrir novamente um espaço de discussão para que fiquem claras as ideias, as propostas e os encaminhamentos e a visão de universidade que vai conduzir a UFABC no período de 2018 a 2022. Bom, meu nome é Carlos Kaminski, eu sou docente da área de computação do CMCC e eu estou desde o início na UFABC. O início para os docentes é agosto de 2006. Eu vejo aqui que tem outros colegas também que são daquela época, né? Nós chegamos aqui, um grupo de docentes de mais ou menos 90 a 100. Havia um grupo de TAs também de mais ou menos 50 a 60, que ingressaram em junho de 2006, e nenhum aluno. Os alunos só ingressariam em setembro, né? 11 de setembro de 2006 foi o primeiro dia de aulas de graduação na UFABC. Nós ingressamos no dia 1º de agosto de 2006, e aí, nesse momento, nós fomos recepcionados pela gestão da época. O professor Bevilacqua, né, o mentor da UFABC e ex-reitor, ele nos brindou com uma palestra explicando o projeto pedagógico da UFABC, baseado em interdisciplinaridade, no bacharelado em ciência e tecnologia, e, ao final, ele disse, bom, agora vocês têm um grande desafio, que é construir a UFABC. Por sinal, as aulas iniciam no próximo mês, em setembro. Então, vendo tudo que foi construindo, vendo os prédios que foram construídos, os equipamentos que foram adquiridos, vendo os projetos pedagógicos de curso que foram construídos e os processos acadêmicos e administrativos que foram construídos, e olhando para trás, nesses 11 anos de existência da UFABC, em que muitas pessoas trabalharam juntas para coletivamente construir essa universidade, eu, tendo feito parte disso, tenho muito, muito orgulho de ser o UFABC, muito orgulho de ter feito parte desse grupo inicial que construiu, e com a colaboração de todos, construiu a UFABC, e não é por outro motivo que o lema da nossa chapa é orgulho de ser o UFABC. Nós temos uma visão de universidade que é totalmente baseada no conhecimento, né? Ou seja, a visão tradicional de universidade, onde existe a promoção do avanço do conhecimento, uso do conhecimento, transmissão, disseminação, aplicação na sociedade, tanto para o desenvolvimento social, combate às desigualdades, como também para o desenvolvimento econômico, científico, tecnológico, de inovação, e aí, então, o ciclo de volta, né, da sociedade, retornando o conhecimento para a universidade, através das pessoas que a constituem, e o processo todo se iniciando normalmente. A nossa visão de pesquisa, de promoção do avanço do conhecimento, ela vai
desde aquela pesquisa baseada na curiosidade científica até aquela pesquisa que resulta na inovação, que significa a oferta de serviços e produtos para a população. Então, por exemplo, com base no escrito de Abraham Flexner, né, o primeiro diretor do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, de 1939, ele disse o seguinte: Marconi, o inventor do rádio, só foi possível porque houve Maxwell e Hertz, que, inspirados pela curiosidade científica, desenvolveram várias teorias que depois foram usadas na construção do rádio. Uma questão importante é da universidade pública e gratuita, que nós fazemos questão de reafirmar. Inclusive, eu próprio sou fruto da inclusão social pela educação. Até hoje, eu considero que a maior conquista da minha vida foi ter passado no vestibular em 1985 para a Universidade Federal de Santa Catarina, para o curso de computação. A partir dali, outras oportunidades e outras ações de políticas públicas voltadas para a universidade pública e gratuita permitiram que eu chegasse até aqui, onde estou hoje. Então, isso também me dá muito orgulho e também tenho um reconhecimento de uma gratidão com a sociedade. Eu recebi muito da sociedade que financia as universidades e sempre tive a consciência de que tenho que retornar para ela isso tudo que eu recebi. Levando em consideração uma conversa que nós tivemos com o professor Waldman, algumas semanas atrás, ele disse assim: tão importante quanto a proposta de um candidato, as propostas, o plano de gestão, é o seu histórico, para saber se o seu histórico é compatível com aquelas ideias que estão sendo propagadas. Então, eu sou professor do ensino técnico, tecnológico e superior há 21 anos, estou há 11 anos na UFABC. Na UFABC tive uma grande oportunidade de ajudar a construir a universidade e de ter que assumir funções de responsabilidade, primeiro na criação e na coordenação da pós-graduação em Engenharia da Informação, depois na pró-reitoria e pós-graduação, onde fui pró-reitor de 2010 a 2014, participei ativamente da criação de 14 cursos de pós-graduação e, desde 2014, na assessoria de relações internacionais, onde promovemos várias ações para a internacionalização da universidade, tanto para a exposição da universidade internacionalmente, como website em inglês, folders de divulgação, quanto para a internacionalização em casa, como atração de pesquisadores, alunos e TAs estrangeiros para o UFABC, como oferta de cursos em língua inglesa, disciplinas em língua inglesa, assim como, por exemplo, promoção de atividades como disciplinas em conjunto com universidades do exterior, que fizemos recentemente no segundo quadrimestre. A nossa candidatura é baseada em princípios que nos definem. São 12 princípios que nós possivelmente usaremos durante os debates. E as nossas ações, elas são orientadas por desafios. Nós acreditamos que é aquilo que nós devemos tratar nesse período. Vou passar a palavra para o Paulo. Bom, boa tarde a todos. Agradecer aí a Comissão Eleitoral pela oportunidade, agradecer a outra chapa pela oportunidade do debate. Então, meu nome é Paulo Santana. Contar um pouquinho de mim, na verdade, eu me formei em Engenharia Mecânica na Unicamp. O meu primeiro contato com a indústria foi no intercâmbio que eu fiz com a França, através de uma bolsa de estudos que existia na época, similar ao Ciências Sem Fronteiras, e eu pude ficar 7 meses na École Centrale de Lyon e 4 meses trabalhando como estagiário na Schlumberger, que é uma empresa de petróleo e gás. Voltando para o Brasil, estagiei na empresa Ródia, e quando me formei, ingressei no programa de trainee da Bosch. Aí, passado-se algum tempo, eu realmente senti a necessidade de uma aproximação realmente da indústria com a academia e resolvi voltar a estudar. Só que eu comecei naquela época já ter uma visão um pouco mais sistêmica da coisa e eu não queria fazer um mestrado, doutorado específico em engenharia. Então, o que eu fiz? Eu me ingressei no mestrado interdisciplinar em planejamento energético, que
inclusive, está na mesma Câmara da CAPES que eu coordeno hoje, eu sou o atual coordenador do pós em energia. Bem, enfim, nesse período, com essa formação interdisciplinar, eu pude, felizmente, ver a criação da UFBC, porque eu teria muita dificuldade, acho que, de me inserir. Eu até pensava, a hora que eu terminar o doutorado aqui, eu vou, sei lá o que eu vou fazer, né? Prestar um concurso em alguma área, alguma coisa. Mas, realmente, a UFBC foi uma coisa que me deixou muito contente. Eu tive a oportunidade de ingressar aqui no concurso, justamente na minha área de atuação interdisciplinar em planejamento energético. Aqui na UFBC, desde 2009, fui vice-coordenador da graduação em Engenharia de Energia, sou atual coordenador da pós-graduação em Energia e sou representante dos coordenadores da pós-graduação no CONCEP. Eu, durante toda a minha história, né, inclusive quando eu fazia doutorado, eu trabalhei como consultor de negócios lá na Congás, que é uma empresa distribuidora de gás, e lá, inclusive, minha tese foi relacionada com os problemas que a gente tinha na área de regulatório, infraestrutura na área de gás. Então, já foi aquela primeira interação que eu sempre quis fazer. Aqui, então, durante essa minha carreira, eu participei de 16 projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação com a academia, indústria e governo. Na UFBC, eu já coordenei 4 projetos de pesquisa e desenvolvimento em estatais e concessionárias de serviços públicos. Trabalho agora também como pesquisador num projeto da Petrobras. E a nossa candidatura, a nossa chapa começou a se formar em fevereiro, quando eu conversei com o professor Kaminski, a gente identificou realmente um meta-desafio para os próximos 4 anos na universidade, que é realmente se trabalhar em conjunto. O nosso hashtag da nossa campanha é hashtag rumo certo. Então, nós precisamos realmente ter um rumo certo, colocar todo mundo no mesmo barco, para ter uma mesma diretriz, para que nós possamos trabalhar de forma integrada, juntos com as áreas, inclusive trabalhando em conjunto orçamentos. O planejamento participativo, nosso programa, foi todo construído em conversa com a comunidade. Tanto é que agora a gente tem uma versão aqui um pouco mais completa, mas não está fechada, tá? Então, nós estamos trabalhando muito nessa construção com a comunidade da UFBC, o nosso plano de gestão. Bom, os desafios, eu vou citar só alguns desse plano de gestão. Então, nós temos aqui a primeira categoria, transparência de gestão. Um dos desafios é conferir a transparência às ações da gestão. Então, um dos possíveis encaminhamentos que a gente identificou é a implantação do Conselho de Desenvolvimento, aqui já previsto no Estatuto da Universidade. Segundo ponto, com relação à interdisciplinariedade. Desafio, promover a evolução constante do projeto pedagógico. Nesse caso, a gente pode ter uma discussão mais ampla do papel e responsabilidade das áreas para suprir a falta de departamentos que nós temos aqui. Que o projeto pedagógico aqui é fantástico, mas você tem um efeito colateral. Então, nós pretendemos atacar esse ponto. Excelência na graduação. Desafio, um dos desafios, né, que estão lá, aprimorar e avançar o projeto pedagógico usando dados acadêmicos. Uma ideia é a criação de um grupo para diagnóstico e proposta de melhorias, um diagnóstico aqui na universidade, para complementar alguns desafios aqui. Grupo de excelência na pesquisa e pós-graduação. Por exemplo, temos em desafio estimular o desenvolvimento de pesquisas de alto impacto. E, para isso, um dos encaminhamentos é dar apoio a projetos que envolvam colaboração institucional dentro da UFBC, nacional e internacional. Outro grupo de desafios, internacionalização. Desafio, promover a internacionalização em casa. Por exemplo, um encaminhamento, dar maior promoção para as disciplinas em inglês que promovem a atração de alunos internacionais. Grupo de desafios, interação com a sociedade. Desafio, reconhecer a complexidade da sociedade nas parcerias institucionais. Exemplo de encaminhamento, dar maior apoio à realização de parcerias com o setor que gera emprego e rendas, principalmente da região do ABC. Desafio, grupo de desafios, inclusão social. Desafio, manter programas de assistência estudantil a alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Um dos encaminhamentos, inclusive, é aprimorar esses programas, melhorar esses programas com a devida priorização dos recursos.
Qualidade de vida e identificação com a instituição é dos tópicos. Então, um dos desafios é incentivar a prática de esportes e estilo de vida saudável. Uma ideia seria uma corrida UFABC Intercamp para realmente integrar, ajudar também na integração das duas universidades. Dentro do campo, aprimoramento dos processos de gestão, um dos desafios seria aumentar as oportunidades de capacitação e qualificação de servidores. Um exemplo são cursos de capacitação para ingresso na pós-graduação. Já existe até um embrião desse projeto que está sendo capitaneado pela professora Patrícia Muritiba, da gestão. Então, é nessa linha que a gente pretende chegar. Nós queremos, essa minha experiência também com a indústria é muito importante, porque nós enxergamos, por exemplo, a Noruega, que é um país que tem uma desigualdade baixíssima, eles têm a famosa tripla hélice, que é a interação entre academia, empresa e governo. Isso gera inovação, gera patentes, propriedade intelectual, e você consegue realmente exportar conhecimento na forma de tecnologia e levar o país a um desenvolvimento socioeconômico adequado. É o nosso grande objetivo aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela apresentação. Daremos início, então, à apresentação da segunda chapa, professor Dácio e professor Wagner. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar nesse momento vendo o piso vermelho mais uma vez cheio e que representa a vida da UFABC preocupada exatamente com o nosso futuro. Isso é muito prazeroso para nós, estar na presença de todos vocês para essa conversa, essa discussão. Parabenizar e agradecer a comissão da consulta, parabenizar e agradecer a outra chapa que participa do debate. Eu queria iniciar relembrando algumas questões que é comum para a maioria, para a grande maioria, se não para todos nós, que estamos aqui interessados no futuro da universidade. Até 2014, nós tínhamos um cenário de relativo conforto de recursos, de orçamentos. Havia um discurso hegemônico no país com relação ao que se entendia por educação, por desenvolvimento, e a universidade brasileira teve um momento realmente de bastante recursos e possibilidades de avanços e perspectivas que nunca teve, ou teve em poucos momentos antes nesse país. Não faltavam recursos. Fazer gestão nessa situação é relativamente ou muito mais fácil do que em situação de crise profunda. Nunca se pensou, na época, em políticas de distribuição dos recursos, distribuição de bolsas, distribuição de recursos entre as áreas, porque praticamente era simplesmente uma decisão de distribuir na medida da demanda. Fazer gestão na crise precisa de política, precisa de discussão. Nós saímos de uma crise do ano de 2012 com um orçamento de 144 milhões e com 8.114 discentes matriculados na universidade. Nós chegamos em 2016 com 91 milhões de reais para a universidade e com 15.894 discentes matriculados. Uma situação de profunda crise e profundo corte orçamentário. Começamos a ter que cortar na carne, decidir em questão de meses a revisão de contratos, a revisão das distribuições de recursos para as várias áreas. Tivemos momentos muito difíceis nesses 3 anos discutindo as revisões do nosso orçamento. Só que nós, nesses 3 anos e meio já, ainda temos mais 4 meses de gestão. Apesar disso tudo, fizemos uma reengenharia
em discussão com cada um dos setores, em colaboração com a contribuição de todos os setores, de muitos dos setores, com todas as dificuldades que isso significa. E em 2014 entregou o prédio da biblioteca, que estava em construção. Entregou-se o prédio Ômega, em São Bernardo do Campo, de pesquisa. Mudamos a catequese para o Bloco A, economizando mais de R$1 milhão por ano. Foram entregues as quadras abertas de Santo André. Foram entregues todas as vagas de estacionamento do campus de Santo André, que era sempre um problema e uma limitação. O Bloco L nós vemos construído com mobiliário e logística. Nós vemos o sistema viário de São Bernardo do Campo e as obras complementares sendo entregues e concluídas. Foi garantido recursos para a conclusão do Bloco Zeta, que está em andamento, e o Biotério Central no campus de São Bernardo. O Alfa 2 foi entregue. Melhorias na Biblioteca de São Bernardo do Campo, da Casa de Vegetação, o reaproveitamento de um prédio que, por problemas de projeto, estava sendo inadequado para adiantar o Centro de Convivência de São Bernardo, o hangar provisório de São Bernardo do Campo e o projeto concluído para o hangar definitivo e o Centro de Convivências. Projetos com envolvimento direto da comunidade toda, com esforço diário e cotidiano para se rever o andamento e que conseguimos manter até a hora sem nenhum dia de fechamento dessa universidade. Não fechamos um dia por causa da crise. Eu, particularmente, me envolvi em vários projetos designados a mim, a vice-reitoria, da qual eu estou licenciado nesse momento, sempre pensando em projetos transversais. No plano de logística sustentável, nós tivemos vários avanços na articulação dos servidores, quer sejam técnicos administrativos, docentes, alunos de graduação e de pós-graduação, na discussão da capacitação para licitações sustentáveis que tem acontecido e está acontecendo, na questão dos grupos de mobilidade urbana que estão gerando projetos de orientação para o poder público municipal, reorientar o viário e aumentar a segurança no campus. O grupo de trabalho de energia que acaba de aprovar, com a participação de técnicos, docentes, pós-graduandos, graduandos, um projeto enorme do parque fotovoltaico junto à Eletropaulo, que vai trazer mais de 5 milhões de reais para cá. O grupo de trabalho de água, esgoto e resíduos, revendo metas e estratégias, enfim, a implantação de um sistema integrado de administração acadêmica, o SIGA, que está tendo a participação de todos os setores, porque falta dado, sim. Falta dado porque não temos um sistema ainda implantado e hoje nós já temos cadastrados todos os servidores e todos os alunos, nós já temos a matrícula sendo feita pelo sistema, direto do SISU, sem retrabalho, a matrícula na pós-graduação, projetos de extensão automatizados, processos de férias, almoxarifado, protocolos sistematizados, ou seja, uma série de processos sendo sistematizados. Nós não interrompemos nenhuma linha de financiamento de bolsa, de pós-graduação, de iniciação científica e de permanência. Nenhuma bolsa foi cortada das já outorgadas nos anos da crise. Os compromissos foram mantidos. Tem que se rediscutir agora a distribuição, tem que se criar uma política de distribuição dessas bolsas que não existe até agora. Nós temos as questões do restaurante universitário mantido, o transporte a duras custas mantido, monitoria, pesquisa e extensão. O programa de pós-graduação continua com o maior orçamento para bolsas na universidade, porque entendemos que é uma estratégia fundamental e acertada no desenvolvimento da graduação juntamente com a pós-graduação. Uma universidade de ponta se faz assim, é consciência, ensino, pesquisa, ensino e extensão, andando, um alavancando o outro, colaborando no desenvolvimento. Isso tivemos a participação de todos vocês. Todos vocês. Tivemos dificuldades, sim, na comunicação da gestão. E temos que continuar e aprimorar essa comunicação. Eu vejo que nesse momento em que a universidade pública
é colocada em discussão, em xeque, é achincalhada, inclusive, na sociedade. Nós não podemos deixar que a UFABC seja diminuída. Não podemos, nós temos que ser responsáveis no que nós informamos para a comunidade, no que nós informamos para a sociedade, para não criar distorções de interpretação e distorções pequenas. E para isso, a gente entende que precisamos de experiência em gestão pública. Por que eu e Wagner decidimos nos apresentar como candidatos? Porque queremos colocar à disposição da comunidade as nossas experiências. Como gestor público que sou, há 28 anos, dirigente de uma série de instituições de pesquisa, da administração pública, do governo do Estado, em relação com o Ministério do Meio Ambiente, em alguns momentos, discutindo a agenda internacional de conservação de biodiversidade. Tenho trabalhado nos últimos 28 anos para uma dedicação para a população paulista e a população brasileira. Tenho experiência na relação com diferentes governos. Nunca fui apadrinhado por nenhum deputado, nenhum político. Sempre ocupei as posições por competência técnica e passei por diferentes governos no governo do Estado. Queremos colocar dessa disposição, essa experiência, a serviço da gestão da crise. Estamos, sim, numa crise e precisamos ter capacidade de diálogo com a comunidade. Este é o momento de diálogo com toda a comunidade, sem exclusão, sem achar que temos um único rumo a seguir. O espaço da universidade é um espaço público e plural. Deve dar espaço para que todas as perspectivas sejam colocadas e, eventualmente, achemos mais de uma solução para os muitos problemas que temos na sociedade, na universidade e na sociedade. Boa tarde. Agradeço também a oportunidade de participar aqui do debate, agradeço a presença da outra chapa, de todos os demais que estão presentes a este evento. Todos nós sabemos que vivemos uma crise orçamentária bastante significativa, mas além da crise orçamentária, nós devemos considerar uma outra crise que é a relacional. Essa crise relacional está presente na sociedade como um todo, mas vamos deixar claro agora para a sociedade da universidade. Nós não temos hoje identificado uma unidade nessa instituição e, portanto, temos que considerar um diálogo maduro, consciente, de tal maneira que todas as opiniões, todas as posições devem ser respeitadas, num primeiro momento devem ser ouvidas e devem ser consideradas. Nós conseguiremos manter um crescimento da universidade diante de qualquer outra crise, inclusive a orçamentária, se tivermos uma unidade dentro da instituição. Essa unidade está representada não somente pelos servidores, mas também pelos terceirizados que participam ativamente da construção da universidade que nós temos hoje. A avaliação desta situação de considerar as opiniões de todos que participam da universidade é porque nós temos diversas visões de mundo, diversas expectativas, e todas elas precisam ser consideradas. Nesse ponto de se considerar as expectativas dos diversos setores da universidade, vale muito ressaltar o conjunto de experiências que o professor Dácio já apresentou, mas que nós devemos ainda fazer uma observação em relação a experiências não somente dentro da universidade, mas as experiências anteriores. Eu já trabalhei como TA na Unicamp. As expectativas em outras universidades não são tão diferentes das que nós temos aqui. A avaliação da necessidade de um regime de 30 horas perpassa por outras instituições também. A necessidade, como TA, de se fazer ouvir para as avaliações de chefias e de posicionamentos dentro da instituição, perpassa a universidade. Eu também vivi isso quando eu atuava como TA em outra instituição. Reconheço claramente essa necessidade aqui na UFABC também.
E temos que encarar isso de frente e promover discussões que possam levar a uma situação adequada para conflitos que porventura existam. Precisamos promover uma conciliação da universidade com interesses da sociedade, deixando claro que sempre os interesses da universidade vêm em primeiro lugar, sempre a formação dos nossos alunos vem em primeiro lugar, quer seja na interação com indústrias, por exemplo, nós temos o DAI como uma excelente iniciativa, mas não a única, quer seja com outras instituições de ensino e de pesquisa. Finalmente, nós precisamos de uma gestão que possa promover a unidade dessa universidade. Nós não ficaremos apenas nesses 30 dias de campanha, nós não ficaremos apenas nos 4 anos de gestão. Nós precisamos pensar numa gestão que promova a consolidação da universidade que nós temos hoje. Infraestrutura, relações pessoais, condições de trabalho, convívio adequado de todas as pessoas que fazem parte dessa sociedade. Um trabalho que seja mais adequado, mais prazeroso, para que nós não possamos pensar somente em atendimento psicossocial, que também é muito importante, mas é uma das etapas. Antes disso, nós temos que pensar na convivência de todos que estão fazendo parte desta sociedade. Finalmente, devemos considerar que, para além da consolidação desta universidade, que muitas vezes é chamada como a universidade do século XXI, estaremos lançando as bases para uma universidade que caminha a passos largos para o século XXII, que permanecerá ad eterno, enquanto nós não estaremos aqui ad eterno, mas estaremos durante toda a nossa vida profissional contribuindo para que a universidade prossiga no seu caminho de sucesso que obteve até hoje. Muito obrigado. Daremos início ao primeiro bloco, né, onde serão sorteadas 3 perguntas para cada categoria, começando pela primeira categoria de discentes. A primeira pergunta é descartada porque está direcionada a somente uma chapa. Discente, isso. Então, primeira pergunta, dirigida primeiramente ao professor Kaminski, ao professor Paulo. O curso de Engenharia de Gestão é o curso que atualmente há maior procura pelos alunos como opção para o pós-BI. Sabe-se que a distribuição de vagas, que ocorre 3 vezes ao ano, é feita de forma igualitária, ou seja, todas as engenharias disponibilizam o mesmo número de vagas, conforme edital divulgado, fazendo com que muitos alunos, sobretudo vinculados no período noturno, demorem mais tempo que o previsto para conseguir uma vaga. Qual a proposta de cada uma das chapas no sentido de minorar este problema? Nós identificamos um desafio no nosso plano de gestão, que é equalizar a demanda e a oferta de cursos na UFABC. Então, nosso projeto pedagógico, ele é muito interessante. Ele abre a possibilidade dos nossos alunos, ao ingressar hoje pelo BCT e pelo BCH, deles poderem definir as suas trajetórias interdisciplinares, procurando cada um por um, definir a sua formação. Eles têm a liberdade de escolha para definir a sua formação e para, então, escolher o curso de formação específica que eles querem. Isso é uma coisa única da UFABC hoje, tá certo? Tem alguns lugares do mundo que existem opções semelhantes, mas do jeito que é feito na UFABC, é o único local. E nós
temos a maior confiança de que esse projeto pedagógico ele é de extrema importância, essa liberdade dos alunos, tá certo? Para nós criarmos, para nós formarmos alunos, tá certo? Diferenciados, para poder atuar na nossa sociedade atual, que ela é muito diferente da sociedade em que nós fomos formados, tá certo? Nossos alunos têm desafios novos para vir. Então, veja só, os alunos têm liberdade de escolha e eles escolhem determinados cursos, a engenharia de gestão é um deles. Algumas coisas que nós temos que fazer, por exemplo, é valorizar, por exemplo, a formação dos nossos bacharelados interdisciplinares. Os bacharelados em Ciência e Tecnologia e o bacharelado em Ciências e Humanidades. Fazer também uma divulgação maior, não apenas no início, né, quando os alunos eles ingressam, mas fazer uma divulgação constante dos outros cursos pós-bacharelado interdisciplinar. Porque, de alguma maneira, como foi ressaltado na pergunta, nós não temos como oferecer para todos os alunos a possibilidade de fazerem um único curso de formação específica. Claro, porque as áreas foram definidas, existem as vagas definidas, existem as disciplinas, existem os professores, etc. Então, nós vamos ter que buscar alternativas para conseguir fazer com que os alunos se interessem por várias formações diferentes, buscando formações complementares nas várias áreas. A questão da gestão também perpassa pelo fato de que muitos alunos, eles querem, mesmo tendo um curso mais técnico, no caso pós-BCT, eles querem ter uma formação na área de gestão para que eles possam se encaminhar no mercado de trabalho, nas suas experiências profissionais, com um conhecimento um pouco maior de como que funciona esse mundo diferenciado da academia. Obrigado. Nós temos que assumir a realidade que existe, onde as expectativas dos alunos nem sempre correspondem exatamente à oferta que a universidade faz nas distribuição de vagas publicadas no edital. Essa é uma realidade e é um desafio que realmente temos que equacionar. Uma primeira questão são os mecanismos e as práticas pedagógicas e os mecanismos que nós utilizamos para efetivamente executar o projeto pedagógico. Nós temos que racionalizar a oferta das disciplinas, fazer isso, resgatar o planejamento conjunto da Pró-Reitoria de Graduação com todas as coordenações de curso, diminuindo impactos na oferta e diminuindo dificuldades que os alunos encontram para efetivamente percorrer a trajetória da matriz curricular. Isso está evidente, os interesses na alocação didática têm que estar centrados nos interesses da formação do aluno, nas condições de vida que o aluno está colocado aqui dentro da universidade. Nós docentes, nós técnicos, nós docentes estamos em dedicação integral e exclusiva para isso. E os técnicos em dedicação também de quase, não exclusiva, mas quase que integral, também nas 40 horas para isso. Esse é um aspecto. Um outro aspecto é que o nosso modelo permite justamente que, pela ausência dos departamentos e pela ausência de cátedra, ou seja, nós não estamos alocados em disciplinas, faça periodicamente, e aí resta discutir pequenos arranjos de ofertas de vagas para os diferentes cursos. Quem escolhe é o mercado, mais do que os alunos. Boa parte dos problemas que geram os indeferimentos nos pedidos de matrícula, né, os famosos chutes, vem dessa liberdade que os alunos têm em fazerem a matrícula. E aí nós temos então que proporcionar uma maior orientação para os alunos
e uma maior previsibilidade, fazendo um planejamento adequado, para que nós possamos entender quais são as reais demandas que existem em termos de disciplinas, quais são os históricos de indeferimentos e auxiliar o aluno a construir a sua trajetória, tomando decisões que melhorem realmente tanto a sua probabilidade de conseguir ter acesso àquela disciplina que eles querem cursar, quanto, baseado nas disciplinas que eles já cursaram, a probabilidade de sucesso na própria disciplina, de aproveitamento, de maximizar o aproveitamento das suas disciplinas. Próxima pergunta da categoria de técnicos administrativos. Considerando que a função de pregoeiro exige grande responsabilidade e coloca em risco o patrimônio pessoal do servidor, qual a opinião em relação a isso e quais são os planos de melhoria? Essa atribuição do pregoeiro e essa condição de colocar o patrimônio pessoal em risco não é uma exclusividade do pregoeiro. Ele está submetido a um risco maior pela natureza, mas de todos os ordenadores de despesa tem o mesmo risco. Eu acho que nós precisamos valorizar essa atividade, fazendo justamente uma revisão das competências e dos cargos e gratificações, para que efetivamente se possa minimizar, ou melhor do que minimizar, valorizar essa função dentro da instituição, que sem dúvida nenhuma é uma função que merece essa atenção. A formação dos nossos técnicos administrativos, a qualificação é extremamente elevada e nós precisamos estar permanentemente investindo nisso. Mas, sem dúvida nenhuma, passa por uma adequação e uma valorização dessas funções dentro da instituição de forma mais adequada e forma mais isonômica do que se trata hoje. Nós temos um enorme respeito por essas pessoas, por esses servidores que atuam nessas áreas muito técnicas, né, que exigem um grande conhecimento do trabalho a ser realizado, um grande conhecimento da lei também, porque você atuar numa instituição pública que é regida pela lei e que tem grande responsabilidade para quem trabalha nas aquisições. Então, essas pessoas, por exemplo, que estão relacionadas com que executam os pregões eletrônicos, eles têm que ter muito conhecimento, muita calma, eles têm que trabalhar muito em função do benefício institucional que a universidade vai receber de tal atividade. Então, frequentemente, essas áreas são chamadas de áreas meio, mas nós temos que integrar mais a universidade e temos que valorizar todos aqueles que realizam atividades importantes para que outras áreas possam funcionar adequadamente. Como é que você vai, por exemplo, dar uma aula numa sala de aula que requer equipamentos, que requer cadeira, que requer mesa, se esses mobiliários, se esses equipamentos não estão lá? Então, o que nós propomos é mecanismos de valorização e de capacitação dos servidores, incluindo os pregoeiros, para que eles sintam que estão contribuindo com uma área de grande importância para o país, que é a educação, que é a ciência, tecnologia e inovação. Eu acho que um apoio jurídico para a confecção de processos licitatórios é algo muito importante e vai nessa linha que o professor Kaminski está falando. Então, é necessário um apoio jurídico maior, porque realmente o servidor coloca o CPF dele lá e é isso realmente a gente precisa
ter uma gestão mais integrada, as áreas trabalharem mais em conjunto, e nesse exemplo específico, um apoio jurídico é de extrema importância. Na verdade, os nossos pregoeiros são técnicos altamente capacitados e habilitados, que já têm agido dentro do maior rigor e de acordo com a legislação. Quando eu falei de capacitação, eu não pensei especificamente para o exercício da função, que todos eles já são altamente capacitados. Quando eu falei de capacitação, eu pensei no plano de carreira, que nós precisamos pensar num cronograma até, num plano de rodízio, porque os pregoeiros não são muitos na universidade e ficam demandados em condição quase que contínua, não tendo a possibilidade de afastamento para a qualificação. Nós sabemos que um mestrado e um doutorado na carreira dos técnicos administrativos significa um aumento muito significativo nos seus salários e no reconhecimento do seu trabalho. Então, nós precisamos pensar sobre esses aspectos e não na capacitação para o exercício que eles já têm. Próxima pergunta da categoria docentes. Quais serão as áreas prioritárias de investimento no contexto de racionamento de recursos? Nós temos que priorizar adequadamente o uso dos recursos da universidade em prol daquelas áreas que são essenciais, em primeiro lugar. Priorizar significa realmente fazer uma lista em que algumas áreas, né, em alguns gastos, devem vir primeiro e outros devem vir depois, se sobrar recursos. Então, por exemplo, o investimento em segurança é um investimento primordial. Se nós estivermos aqui, nesse ambiente, em outros blocos, bloco L, por exemplo, um bloco muito importante relacionado à pesquisa, que às 10 horas todo mundo tem que abandonar o bloco L, porque a vigilância, né, não fica mais vigilância lá, ou em São Bernardo do Campo, que aos sábados, por exemplo, tem professores que não estão dando aula lá aos sábados, estão movendo para Santo André por falta de segurança. Isso nos traz um desassossego que não permite com que a comunidade consiga fazer um maior aproveitamento dos recursos que são investidos nessa área e consiga contribuir com o país na educação, ciência e tecnologia para gerar a autonomia. Outra área importante nós temos uma política de ingresso de discentes baseada em reserva de vagas e muitos deles precisam de um apoio em termos de recursos financeiros. E nós temos que continuar apoiando para viabilizar a permanência desses alunos, a fim de que eles possam, sim, atuar em consonância com o que é esperado da universidade, que eles façam, e também que o país necessita que eles se formem com extrema qualidade. Então, veja só, os alunos têm que passar por aqui e eles não deveriam ter preocupações como se vai conseguir comer amanhã ou se vai pagar o aluguel. Eles deviam poder realmente se focar nessa busca incessante do conhecimento e para isso que a universidade pública ela existe. Então, a adequada priorização dos recursos é essencial. Uma outra área que nós já falamos no início, né, que é um dos nossos desafios, é oferecer apoio a pesquisas consideradas de alto impacto, principalmente de projetos maiores, projetos que envolvem colaboração institucional na UFABC, nacional e internacional. Eu creio que esse esforço, ele tende a fazer com que a UFABC possa, então, cada vez mais, né, se direcionar ao cumprimento da sua missão, de promover o avanço de conhecimento com base em ações de ensino, pesquisa e extensão. Muito obrigado.
Veja, a situação de segurança é uma condição que tem sido constantemente reavaliada no sentido de permitir uma ação mais efetiva dentro da instituição e no que cabe à universidade, ao seu entorno. Mas em relação a áreas prioritárias, dentro de um orçamento que nós podemos prever, inclusive para o próximo ano, que não haverá aumentos significativos em relação ao orçamento executado deste ano, nós precisamos considerar, num primeiro momento, e uma ação que é bastante importante e prioritária, que é a manutenção de bolsas. Quer sejam bolsas de pós-graduação, quer sejam bolsas de graduação, quer sejam bolsas de permanência. Todas as ações relacionadas à bolsa constituem a prioridade número 1 dentro da situação orçamentária. Em segundo, precisamos considerar algumas áreas que são transversais, que atendem a todas as atividades da instituição, destacando duas: a ação do NTI, que nenhuma pessoa desta sociedade pode atuar sem a participação dos serviços ofertados pelo NTI. E segunda, vamos considerar que é uma universidade, precisamos de um setor de bibliotecas adequado, que seja constantemente promovido dentro das ações da universidade. E por fim, mais uma ação que nós devemos considerar, inclusive preservando o gasto público, que é em relação às obras, uma atenção especial às obras para que elas possam ser finalizadas, evitando prejuízos em obras paradas, descontinuadas, que aí realmente gerariam problemas com o erário público. Temos, obviamente, que cuidar da infraestrutura, energia elétrica, água. Podemos reduzir, sim, as despesas nessas áreas, mas não podemos permitir que haja deteriorização da infraestrutura da universidade. Física, a infraestrutura de equipamentos do parque computacional, com certeza. Agora, por exemplo, falando em bolsas socioeconômicas, né, temos que ver que os gastos têm que ser priorizados. Quando você corta, por exemplo, que nem em 2016, cerca de 400 bolsas socioeconômicas, e você investe mais de 5 milhões de reais em gerenciadoras de obras, por exemplo, que os técnicos da área acham que não é necessário, o que você está fazendo? Qual é o recado que você está dando? Essa transição da gerenciadora de obras para internalizar para os servidores da UFABC devia ter sido feita há mais tempo, então você não precisaria investir esses recursos nas gerenciadoras e não precisaria ter feito um corte tão significativo das bolsas. Agora nós vamos recolher uma pergunta dos terceirizados e terceirizadas, da comunidade externa, e eu peguei o microfone para ressaltar a importância desse momento, da participação dessa categoria, que não pôde participar, não esteve em São Bernardo com a gente, e nesse momento a gente ressalta o quanto é importante para a gente também ouvir os terceirizados e terceirizadas e comunidade externa. Obrigada. Qual é a sua opinião sobre a possibilidade de participação no futuro de terceirizados na consulta para a eleição de reitor? Essa é uma discussão muito importante, ainda mais no momento em que nós estamos justamente sob um regime de consulta pela primeira vez paritário. Eu queria dizer que essa é uma prerrogativa do Conselho Universitário definir as regras das consultas e quem participa ou não. Tem casos vários de universidades onde a comunidade externa tem um percentual de representação na escolha dos dirigentes.
um mecanismo previsto no Estatuto é a elaboração do Conselho de Desenvolvimento da Universidade, que prevê justamente a participação da comunidade externa. Então, eu vejo que essa é uma discussão a ser levada pelo Conselho Universitário no que diz respeito aos mecanismos que efetivamente tragam a integração da nossa universidade com a sociedade e com a comunidade local. Eu acho que quanto mais estreitamento dessa relação nós tivermos, mas não um estreitamento populista ou eleitoreiro, um estreitamento com o objetivo de desenvolvimento da universidade, é uma das estratégias de referenciar socialmente o projeto pedagógico da UFABC. Nós temos que referenciar o nosso projeto junto à sociedade local, regional e nacional, para que efetivamente esta mesma sociedade nos defenda e nos garanta as condições de desenvolvimento que nós tanto clamamos. Nós não podemos entender que, por princípio, a sociedade já tenha entendimento de qual é a relevância e o papel de uma universidade pública numa região como a nossa. Então, estreitar mecanismos de participação responsável é uma estratégia, sim, através do Conselho de Desenvolvimento e das consultas públicas. Agora, essa é uma prerrogativa do Conselho Universitário que deve ser discutida dentro de uma estratégia de desenvolvimento institucional, importante para o desenvolvimento de qualquer instituição. Ouvir a comunidade externa é algo que deve ser feito sempre. E parece justo que essa comunidade opine sobre como a universidade deve ser conduzida. Ou seja, cada vez mais nós temos que nos inserir, a universidade, a UFABC, tem que se inserir na região do ABC e na sociedade. Então, ouvir a sociedade tem que ser algo muito constante. É óbvio que esse tipo de decisão teria que ser repactuada no Conselho Universitário, como foi já. Nós estamos na terceira eleição, cada uma delas houve uma regra diferente, e essa regra diferente ela foi repactuada no ano da eleição. Eu participei desses 3 processos de uma maneira e outra, e sempre aconteceu isso. Eu gostaria de ressaltar que, em algumas áreas, nós fomos questionados se nós teríamos algum interesse de mudar a paridade, de repactuar, de levar aos conselhos, ao Conselho Universitário, novamente, uma nova regra, uma nova regra para a eleição. E o que nós dissemos, um compromisso que nós tivemos, é de que nós não temos interesse. Nós achamos que deve ter uma estabilidade no processo de escolha da composição da reitoria, então não temos interesse de repactuar percentuais. Agora, se houver uma demanda real da comunidade em termos de você incluir novos demandantes, por exemplo, a sociedade ou terceirizados, é claro que vamos estar abertos, mas vamos ter que rediscutir isso aí, porque se você incluir uma nova categoria nessa repactuação, aí não vai mais ter a tal da paridade de um terço, como ela é hoje. E nós temos muito respeito a essa paridade, que gerou um incentivo muito grande para os TAs participarem, isso é muito produtivo, e vamos ter que conversar e ouvir a comunidade. Veja, para além da estabilidade nos processos de escolha de reitor e vice-reitor, acho que nós avançamos na condição de se estabelecer um processo paritário na universidade. E, portanto, a participação da sociedade civil, bem como dos terceirizados neste processo,
é uma condição que está adequada e no prosseguimento desse processo que já se iniciou com a paridade e que pode ser muito bem tratada dentro do que já foi falado, o Conselho de Desenvolvimento. Portanto, é uma condição natural que isso possa ser discutido, considerado e avaliado para os próximos processos. Queremos reforçar que ainda, enquanto acontece o primeiro bloco, é possível continuar colocando as suas perguntas. Segunda rodada, nós começamos então, novamente com a categoria discentes. Quanto ao fechamento do DCE, supostamente por corte de energia, logo após a inauguração da nova copiadora do bloco L, tem alguma previsão sobre o que acontecerá com esse espaço? Nós acreditamos que as entidades estudantis das várias categorias, tanto as entidades